Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Git e hoje então nós vamos instalar o nosso Git no computador, beleza? Então me acompanha aqui. Eu simplesmente digitei Git no Google e a gente pega esse link de downloads aqui. E aí a gente vai ter as versões de download aqui. Se o seu sistema for Windows, no meu caso aqui está sendo, tá? Eu vou fazer no Windows, aí você vai seguir esse tutorial que eu estou fazendo. Se for Linux, você clica aqui. E aí, ele te dá os comandos que você tem que usar. Se você estiver no Ubuntu, provavelmente você está. Aí você roda esse comando aqui. Na verdade, vai ter que adicionar o sudo, né? Porque você precisa ter permissões de superusuário. Então você vai dar sudo, sudo, espaço, daí o resto desse comando aqui, beleza? E aí, no Linux, você vai conseguir instalar isso daí. No macOS também é por comando, ó. Você vai dar um brew install git, ok? E aí precisa ter esse Homebrew aqui. Aí você precisa vir nesse link aqui, instalar o Homebrew, e aí sim você vai conseguir instalar o Git, beleza? É bem simples. Nós vamos fazer aqui do Windows. Vou clicar aqui em Download for Windows, baixar para o Windows, né? No meu caso, a arquitetura do meu processador é de 64 bits. Aí você precisa ver qual que é a tua versão. O meu são 64 bits. Então eu vou clicar aqui e vou rodar o instalador. Terminou de baixar, rodei o instalador. Ele pediu permissões de administrador, tá? Por isso que sumiu a tela aí para vocês. Eu cliquei sim, ok, né? Beleza. Aí eu vou tirar essa caixa aqui, vamos dar um next. Ok, eu quero um ícone no desktop, pode ser. Eu vou querer o Git Bash, a gente já vai ver o que é isso, beleza? Beleza. Só isso daqui tá bom. Vamos dar um next aqui. Aí o editor padrão do Git a gente vai colocar como VS Code. Aí você vai clicar aqui, usar o Visual Studio Code como o editor padrão do Git. Beleza? Clica aí e aí next. Aí aqui a gente não vai entender ainda o que está acontecendo, mas você precisa selecionar essa segunda opção aqui e deixar isso daqui como tá, beleza? Pronto, isso é tranquilo, next. Aí aqui você mantém essa opção, next. Aí aqui pode ser next também, next também. Aí aqui next também, next também, next também e next também. Install, ok? Por incrível que pareça, instalar no Windows é mais complicado do que no Linux. No Linux você só vai rodar aquele comando lá, que ele estava falando aqui, esse comando, sudo e esse comando e já era praticamente, tá? A gente só vai ter que fazer uma configuraçãozinha ou outra, mas no mais, realmente é tranquilo. Bom, eu terminei aqui de instalar, e aí eu vou tirar essa seleção e vou selecionar a primeira opção. Nós vamos executar o Git Bash. Pessoal, o que é o Git Bash que ele abriu aqui para mim? Vamos até aumentar esse cara aqui para vocês enxergarem bem. É um terminal de onde a gente pode rodar os comandos Git, ok? É uma CLI que a gente fala, né? Command Line Interface. O que é uma Command Line Interface? É justamente uma interface para a gente conversar com o nosso Git através de linhas de comando, ou seja, por comandos digitados. A gente vai digitar aqui os comandos que a gente quer e aí o Git vai reconhecer tudo que a gente precisa. Lembrando que CLI se contrapõe a GUI. O que é GUI? GUI é Graphical User Interface, ou seja, interface gráfica para o usuário. Essas coisas aqui são ideias que estão em polos opostos, ok? Então, nós vamos começar esse nosso curso aprendendo a CLI do Git, ou seja, a linha de comando. Posteriormente, eu vou ensinar, depois que a gente já aprendeu a linha de comando, eu vou ensinar como trabalhar com interface gráfica. Por que a gente não vai direto na interface gráfica? Porque é melhor para você entender o funcionamento do Git se você usar a CLI do Git, ok? E aí depois, quando você já estiver fluente nisso, você começa a usar o jeito mais fácil, que é a interface gráfica, se você quiser. Se você acabar vendo vantagem nisso. Se você preferir continuar usando a CLI, beleza, tudo é válido. Isso daí vai depender de você ou do lugar que você trabalha, né? Você precisa saber os dois também, porque às vezes a opção não depende de você. Às vezes quem decide se vai ser CLI ou GUI vai ser tua empresa. Então a você resta justamente saber os dois, beleza? E nesse curso nós vamos aprender os dois. Bom, então aqui a gente pode rodar comandos Git.
Para ver se deu certo a instalação, vamos pedir o git version, ou seja, a versão do nosso git. Olha lá, ele falou, a versão do seu git é a 2.48.1 Windows.1. Então está funcionando. Esse foi o nosso primeiro comando, certo? Vamos rodar um git config e olha lá, ele me disse aqui que não existe ação especificada, ou seja, a gente vai ter que fazer algumas configurações. Eu vou dar o comando clear para limpar essa tela. Bom, pessoal, e agora então que a gente abriu nossa CLI do Git, a gente vai precisar fazer umas configuraçõezinhas para deixar ele pronto para uso. Então vamos rodar aqui um git config list. Tá? Vai aparecer a lista de todas as suas configurações. O que a gente precisa estabelecer aqui? Vamos rodar um git config -- global, ou seja, uma configuração para todo o nosso git e não só para determinado projeto, para determinado versionamento que a gente está fazendo. Então, para globalmente em todo o nosso git, vamos estabelecer que o nosso user.name vai ser, então, por exemplo, PayAcademy. Aí você coloca o seu, tá? Aí eu vou apertar a setinha para cima e aí ele vai repetir o comando. E aí eu vou trocar aqui, ó, para o nosso e-mail. Então vai ser contato@upay.academy e já era. Esse vai ser meu e-mail, só que daí eu mudo aqui, ó, nesse campo. E-mail, ok? Dá um enter aí, clear. E aí eu vou dar agora um git config list de novo. Tá? Esses comandos funcionam no Linux e no Windows. Olha aí ele listou aqui, veja bem aqui embaixo, ó, user.name, upayacademy, user.email, contato@upayacademy. Perfeito, é isso que eu queria. E aí aqui no Windows a gente já configurou na instalação, mas para você que está no Linux, você vai ter que configurar isso manualmente. Então eu vou ensinar aqui como é que faz manualmente. E aí esse cursinho vai valer então, tanto para Linux quanto para Windows. Ok, e aí a última configuração que a gente tem que fazer é rodar o git config -- global e aí init, tá? Default branch. Então a nossa branch padrão aí vai se chamar main, ok? Não vou explicar isso agora porque vocês não vão entender por que a gente está fazendo isso. Isso daqui não é obrigatório, por razões de convenção e compatibilidade posteriormente lá com o GitHub, a gente vai fazer isso daqui, ó, vai dar o nome da nossa default branch para main. Vocês não vão entender agora, daqui a pouco a gente entende quando nós abordarmos a questão das branches no Git, tá? Então quando a gente falar sobre branches, a gente vai justamente aprender essa noção aí de main e etc. e por que a gente executou esse comando. Beleza? E aí se eu rodar agora git config list, vocês vão ver aqui que eu tenho a init.default branch main, ok? Os seus devem estar assim também, certo? Então, está pronta a nossa configuração. A partir de agora é começar a usar mesmo o Git, mas aí isso a gente faz na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.